turma, como esses grupos humanos chegaram até aqui na América, tá? Como nós vimos, né, e relembrando, segundo a explicação científica, o homem teria surgido na África, não é isso? E a partir da África, então, nós vemos aqui o continente africano, tá? A partir da África, então, ele teria, né, ele teria migrado para outras regiões do planeta. Vamos lá, então. As duas teorias que explicam essa chegada do homem são a passagem pelo Estreito de Bering e a navegação pelo Oceano Pacífico. Vamos ao mapa, então, visualizarmos cada uma dessas? A primeira, gente, aliás, deixa eu me reforçar para vocês, todas essas teorias, elas foram formuladas a partir de vestígios encontrados aqui, né, no continente americano. Tanto vestígios humanos, né, esqueletos, como também a partir de artefatos deixados, coisas produzidas ou consumidas por esses seres, né, que viveram aqui nesse período pré-histórico. Onde que são encontrados? Nos sítios arqueológicos. Tá? O que é um sítio arqueológico? É esse local, né, onde são encontrados aí vestígios, geralmente em quantidades, né, maiores, significativas, são encontrados vestígios desses grupos que viveram nessa região. Então, os sítios arqueológicos encontrados aqui no continente americano, mais à frente nós vamos ver, tá, os principais aqui no nosso continente, eles alimentaram, tá, essas explicações. Acredita-se que o homem tenha chegado aqui há aproximadamente 14 mil anos, entre 11.500 e 14 mil anos atrás. Temos também outra explicação, tá? Que talvez aponte que a presença humana aqui seja muito mais antiga do que isso, mas nós vamos por partes. Vamos lá, então, a teoria, a primeira formulada, indica que a partir da África, o homem teria saído da África, teria migrado para a região do Oriente Médio. Do Oriente Médio, umas levas foram para a Europa, outras para a região da Ásia, tá? A região asiática. Outros grupos continuaram subindo aí, continente asiático, chegando à região da Sibéria, e de lá teria atravessado por esse pedacinho aqui, tá? Chamado de Estreito de Bering. Ele teria atravessado e chegado, né, no extremo do continente americano, na região do Alasca. Como que ele teria atravessado, tá? Acredita-se que isso tenha ocorrido aí na última fase, a chamada aí a última era, tá, glacial. E nesse período houve um resfriamento muito grande das águas, tá? Os oceanos. Então, nesse período, os oceanos estavam congelados e aqui virou então, né, gelo, que ficou sendo uma ponte, fez uma ponte aí de ligação entre os dois continentes, asiático e americano. Isso teria contribuído para que essas levas, gente, esses grupos migratórios tivessem atravessado. Então, como a gente pode ver, teria sido grupos de origem asiática, tá? Que nos termos aí dos cientistas tem características chamadas de mongoloides, né? Povos da região da Mongólia, aqui na Ásia. Quais são essas características mongoloides? Os olhos puxados, o rosto mais plano, tá? O rosto mais plano e esses olhos puxados aí, seriam características desses povos. Eles teriam chegado então na América do Norte, depois outras ondas migratórias continuaram descendo, chegando aí na América Central e finalmente na América do Sul. As datações para essa passagem, elas ficam aí entre aproximadamente 11.500 anos até no máximo 14 mil anos atrás, que os estudiosos dessa teoria afirmam que o homem teria chegado. Esses grupos de levas, né, asiáticas. Pessoal, por que eu estou falando grupos, né, levas migratórias? Porque não foram todos ao mesmo tempo. Um grupo conseguiu passar, daí a pouco outros grupos, tá? Eles foram chegando em grupos migratórios.
A segunda teoria é a chamada navegação pelo Oceano Pacífico. Então, seria lá qual a rota? O homem teria saído da África também, ocupado a região, né, do Oriente Médio, passado pelo continente asiático. Alguns grupos teriam descido aí para a região da Oceania e finalmente teriam atravessado as ilhas da região chamada de Polinésia, tá? As Ilhas Polinésias, chegando diretamente à América do Sul. Tá? Provavelmente também aí na região da América Central, extrema aí da América Central, a América do Sul. Quando? Aproximadamente também 14 mil anos atrás, tá? Aqui, gente, nós vamos ver até daqui a pouco que um sítio arqueológico brasileiro, inclusive, ele reforça essa ideia de que os grupos que chegaram por essa última rota, tá? Os grupos que chegaram por essa última rota que nós estamos descrevendo, eles têm características dos povos negroides, ou seja, povos de origem africana. Então, diferentemente dessa rota ao norte, pelo Estreito de Bering, que foram povos aí, né, com características mongoloides, povos da Mongólia, aqui, tá? Nessa região teriam chegado levas de grupos negroides, de grupos que partiram ali dessa região africana. Isso nós vamos ver daqui a pouco, quando formos estudar sítio arqueológico. Como que eles atravessaram? Vocês estão vendo aí? São embarcações, né? Como que seriam essas embarcações? Provavelmente, eles aproveitando aí troncos, tá? Restos de troncos achados aí, encontrados na natureza, teriam trabalhado esses troncos e feito aí essas canoas, essas embarcações que permitiram a travessia desses grupos migratórios. Então, turma, as duas explicações mais aceitas aí para a ocupação do continente americano são a passagem pelo Estreito de Bering e a navegação pelo Oceano Pacífico. Todas aí datando a chegada desse homem por volta de 14 mil anos atrás, 11.500, 14 mil anos atrás. Vamos falar um pouquinho a respeito dos sítios arqueológicos? Como disse para vocês, nós temos vários aqui, né, no continente americano que ajudam a alimentar essas teorias. O primeiro aí nós vamos ver é o sítio de Clovis, que fica na região dos Estados Unidos, tá? E lá, o sítio de Clovis, lá foram encontrados aí pontas de pedra lascada, ossos de mamute, que indicam que provavelmente o homem estaria aqui há mais ou menos 11.200 anos atrás, lá na região dos Estados Unidos, né? Alimentando aí a teoria da passagem do Estreito de Bering. Temos outros também aqui na América do Sul. Temos sítios na Venezuela, o sítio de Taimá. As datações dos artefatos encontrados nesse sítio são de mais ou menos 15 mil anos atrás. Inclusive, tá, alguns esqueletos encontrados lá de mais ou menos 400 anos depois de Cristo confirmam a presença do homem. Temos também o sítio em Monte Verde, no Chile. O sítio de Monte Verde, no Chile, lá foram encontrados artefatos de pedra, restos de alimentos que indicam que o homem estaria aqui há mais ou menos 12.500 anos atrás. Temos na Argentina alguns sítios aqui, né, registrados, Piedra Museu e Los Todos, na região da Argentina. Nessa região, os sítios encontrados lá datam aí de 13 mil anos atrás também. Os artefatos, né, comprovam que o homem estaria aqui há mais ou menos 13 mil anos atrás. E temos no Brasil, tá, vários sítios arqueológicos. O primeiro aí nós vamos falar do sítio arqueológico da região do Santarém, região do Pará, região onde
tem vestígios de povos que sabiam trabalhar muito bem a cerâmica. Aqui nós temos essa imagem, né, de uma cerâmica produzida lá por esses povos, chamados povos marajoares. Olha só, gente, a habilidade, né, os detalhes desse vaso demonstram que esse homem dominava, né, possuía um conhecimento muito grande aí de como trabalhar o barro. Todos os dados encontrados nessa região, lá foram encontrados restos, né, de cerâmica, conchas de moluscos, vestígios de construções, inclusive, tá? Construções humanas, que reforçam que o homem estaria aqui há mais ou menos 10.500 anos atrás. Aqui no nosso estado, Minas Gerais, nós temos aí o famoso sítio, né, de Lagoa Santa, região da Lapa Vermelha, como os arqueólogos conhecem. O sítio de Lagoa Santa foi encontrada, né, a considerada americana mais antiga, que é Luzia. Já ouviram falar de Luzia? Então, pessoal, foi aqui em Lagoa Santa que Luzia foi encontrada, tá? Ela foi encontrada aí, né, pelo pesquisador Peter Lund, tá? E esse crânio, ele foi reconstruído. A reconstrução ficou assim, ó, como vocês podem ver aqui nessa imagem de baixo, tá? A reconstrução, ela ficou assim e permitiu a esses estudiosos perceberem que Luzia ela pertencia aos povos de característica negroide. Lembra que eu falei lá anteriormente, na passagem, né? Que povos de origem negroide. O que são esses povos de origem negroide? Os olhos, gente, são amendoados. Olha os olhos de Luzia, tá? Formato de amêndoa. O rosto é mais volumoso, tá? Com essas bochechas volumosas. Os lábios e o nariz bastante avantajados, tá? Também volumosos. São as características do povo negroide. Portanto, a presença, né, de Luzia, como os pesquisadores chamam o povo de Luzia, reforça que ondas migratórias tenham chegado aqui, provavelmente há 11.500 anos atrás eles já estariam vivendo aqui, é a datação dada aí para Luzia, e reforça que eles provavelmente ondas migratórias chegaram diretamente aqui na América do Sul e com características diferentes daqueles grupos asiáticos que passaram lá pelo Estreito de Bering, tá? Então fica aqui, né, a grande importância desse sítio de Lagoa Santa, onde foi encontrada e está considerada a americana mais antiga, que é Luzia, de aproximadamente 11.500 anos atrás, tá? Temos também um outro grande sítio arqueológico aí, aliás, hoje ele pertence, né, ao patrimônio mundial, faz parte aí dos patrimônios mundiais, né, preservados aí pela Unesco, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Parque Nacional da Serra da Capivara, ele fica aí na região do Piauí, e lá nós temos o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato. Aqui na imagem acima, nessa imagem aqui, nós temos aí a famosa pedra furada, né, da Serra da Capivara. Lá, gente, trabalha uma arqueóloga chamada Nied Guidon, tá? Nied trabalha há muitos anos nesse sítio e foram encontrados nesse sítio diversos artefatos aí de pedra lascada, de carvão e de restos de fogueiras, além, né, das pinturas das pinturas rupestres, né, as pinturas feitas em rochas. Olha que linda dessa. Lá são inúmeras pinturas rupestres, além dos artefatos, e também restos de fogueira, que essa arqueóloga, a Nied Guidon, ela afirma categoricamente, tá, que esses restos de fogueira, eles indicam que o homem estaria aqui há mais ou menos 48.000 anos atrás. Ou seja, pela explicação dela, o homem teria chegado muito antes
do que afirmam, né, as duas teorias mais aceitas, que são a passagem pelo Estreito de Bering e a navegação pelo Oceano Pacífico. Então fica, né, registrado aí também esse importante sítio arqueológico brasileiro, tá? Que tem ajudado, né, a gerar aí, talvez uma nova fonte de conhecimento a respeito da chegada do homem no continente americano, tá bom? Turma, hoje então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a forma como o homem chegou aqui e conseguido também entender, né, a riqueza dos sítios arqueológicos, inclusive o Brasil, com vários sítios arqueológicos aí, com vários vestígios que ajudam a explicar um pouco da nossa história, né? Aliás, um patrimônio que precisa muito ser conservado. Espero que vocês também, né, ajudem-nos aí na disseminação do quanto é importante estarmos preservando e valorizando esse nosso passado, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.